Então, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, a nossa reflexão vai ser em cima dessa pergunta, né, desse questionamento. Qual é o lugar da arte na vida cristã? Será que eu preciso? Será que se eu não sou, não tenho habilidades especiais para a música, para a pintura, algo que eu possa também fazer para o serviço do Senhor, especificamente na casa do Senhor, ela tem lugar na minha vida? Né? Como eu me relaciono com ela? Né? E para isso a gente vai perceber primeiro onde ela está. E eu preparei um slide que vai nos ajudar aqui a caminhar. Né? Eu vou começar a passar. E eu sei que aí vocês, eu não vou ver vocês, né? Qualquer coisa, e a Denise, eu vou pedir ajuda da Denise se precisar, né, em algum momento interromper, aí ela já me orienta, tá bom, Denise? Deixa eu preparar aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho nesse universo aqui. Eu espero que vocês estejam visualizando. Então, esse é o nosso questionamento, né? Qual é o lugar da arte na vida cristã? A gente, às vezes, a gente não para pensar que nós somos seres de linguagem, né? De comunicação. E isso também provém de Deus, né? No texto que a Denise citou hoje, né? Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, todas as coisas criadas, todas as nossas características, todas as formas, né, que o homem tem as habilidades, as capacidades que nós temos, são dádivas de Deus, né? E a arte é uma delas, né? A arte é uma delas, faz parte desse todo, do próprio Deus, né? E que ele também nos proporcionou quando nos fez a imagem dele. Deixa eu colocar aqui a apresentação, que vai ficar mais fácil aqui para vocês. Então, vamos lá. Em todas as dimensões da nossa vida cotidiana, estamos envolvidas com a arte. E é tão comum que muitas vezes não percebemos, né? Como eu falei, às vezes a gente tem habilidades, como a gente vê muito, né, na nossa vida cristã, alguns para a música, no coral, para tocar instrumentos, outros na ornamentação, né, tem um senso estético tão apurado, ajuda a ornamentar, fazer trabalhos manuais, né, isso tudo é muito bom, faz parte, mas além disso, a arte ela envolve um contexto muito maior das nossas vidas, né? Porque nós nos relacionamos através das linguagens que envolve arte, né? Através de técnicas, cores, formas, texturas, né? Tudo aquilo que sons, movimento, né? Expressões, e ela está no contexto diário do nosso cotidiano. Né? Eu coloquei aqui para vocês perceberem imagens do dia a dia que muitas vezes a gente não pensa que as nossas escolhas, as nossas referências, né, as nossas representações, mesmo do dia a dia, elas vão comunicar alguma coisa. Né? Elas vão transmitir alguma ideia, algum tipo de pensamento, né? Uma maneira de um conceito, ou um preconceito de um modo de viver, por exemplo, né? Em escolhas simples, né? Olha só, se a gente pensar até a cor que a gente escolhe para as nossas unhas, a maquiagem, né? Acessórios, coisas do dia a dia, até mesmo na culinária, né? Então eu tentei colocar um pouquinho aqui de coisas bem cotidianas, para que a gente perceba que não é só em momentos específicos onde a gente reconhece a arte, né? Seja numa pintura,
na música, mas em coisas bem cotidianas mesmo, né? Da nossa rotina diária, e que a gente convive com elas assim constantemente, né? Na leitura de um livro, nas nossas escolhas, né? Tanto para quem é a nossa referência, ou que tipo de referência também nós estamos sendo, de espelho, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, para a gente entender melhor isso, é legal a gente entender o que a arte é, né? O que ela transmite, com o que ela está relacionada, para depois a gente compreender também, né, o que isso tem a ver com nossa relação, com a nossa relação com Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a arte é a representação das nossas formas de pensar, sentir, fazer e de viver, né? Através de técnicas, procedimentos, expressões, a gente se comunica com o mundo criado, que Deus criou para nós, né? E com as pessoas. E de forma criativa. E olha que legal, aqui a gente já vê que tudo isso é bênção de Deus. Tudo foi feito por Ele, né? Isso foi dádivas que Deus nos deu. E já já a gente vai ver lá também, na hora de aprender um pouquinho com o maior artista, que é o nosso próprio Deus, né? Não tem como ele é a nossa maior referência de arte. Pode também, a arte, então, além de desenvolver técnicas, procedimentos, né? Essa capacidade que o ser humano tem de se adaptar, de criar. Além disso, ela pode nos levar a uma experiência estética, né? Você desenvolve senso estético, né? Você percebe o equilíbrio, a harmonia entre as coisas à nossa volta, mas também a gente pode proporcionar e ter uma experiência estética desenvolvendo as nossas habilidades também, né? E quando a arte, ela é trabalhada dessa maneira, né? Ela é o conjunto dessas ações, ela vai acabar revelando, ela se revela em culturas, né? É aí que nascem as culturas. Quando o homem utiliza representações, expressando o que pensa, como vive, como se relaciona, quando ele cria soluções, instrumentos, técnicas para desenvolver o que ele precisa para se relacionar com o meio, com as pessoas, ele está desenvolvendo cultura, né? E essa cultura, ela não é estática, ela não é parada, né? A gente percebe que a cultura é dinâmica, né? Eu acho interessante, tem uma frase que a gente costuma ouvir muito, né? E a gente fala, muitas vezes eu me pego pensando dessa forma. Ai, mas no meu tempo era tão bom assim, isso era melhor, a música era melhor. Ai, no meu tempo era mais gostoso, a gente se divertia mais. A gente sempre, às vezes, acaba remetendo às nossas memórias, né? Que faz parte dessa cultura, daquilo que a gente que vai nos formando, a esse saudosismo, né? Por que será isso, né? Se a gente for olhar, quando a gente compreende a arte dessa maneira, né? Com a representação daquilo que a gente a gente vai perceber, começar a entender que esses registros, inclusive no tempo, na história, se a gente for estudar a história da humanidade, né, muitas vezes e a arte é tão forte que até mesmo antes da escrita você consegue entender, né, muitas coisas que aconteciam com a humanidade. A gente vai vendo que ela vai processando esses acontecimentos e nos fazendo entender
a história de um povo, seus valores, suas crenças, as soluções que eles preparavam para o seu dia a dia, né? O quanto de tecnologia se desenvolvia, o quanto de conhecimento se tinha na época, né? E aí a gente vai vendo que ela vai ocupando o lugar no espaço em que vive e também o tempo, deixando marcas. E nós somos assim, né? Nós também deixamos marcas, contamos a nossa história através daquilo que nos representa, né? E essa reflexão, né, de pensar um pouquinho, então, nessas características, né, nessa dinâmica cultural, serve para fazer com que a gente reflita um pouco, né? Como nós nos relacionamos com a arte e que experiência, que referência nós vamos deixar, nós estamos deixando, que marcas, né? Nós deixamos para aqueles que estão à nossa volta, né? Que estão nos acompanhando, né? A gente, como aqui, a gente está falando especificamente para mulheres, né? Como que a gente tem como a gente tem marcado os nossos filhos, né? Muitas aqui também eu percebo trabalham com as crianças na igreja, em escolas. Como que a gente marca essa sociedade, né? Como mulheres cristãs, é interessante que a gente pense nisso, né? Porque muitas vezes é um assunto que passa batido. A gente fala de cultura, sabe que está inserido na cultura, muitas vezes a gente se relaciona com ela ou se apartando dela, porque tem momentos que a situação é apartar-se mesmo, né, porque não convém diante das nossas convicções de fé, mas há momentos que nós precisamos avaliar, olhar, aprender, extrair, né, coisas positivas, eliminar aquilo que não convém, e isso é um processo, né? E para a gente entender isso, a gente precisa entender como que a gente se relaciona com a arte, essa linguagem de expressão que está em nós, né? Eu acho interessante, às vezes quando eu falo com os meus alunos, é muito interessante, porque a visão de arte ainda nas escolas é muito aquilo, né? Ai, não sei desenhar, ai, não sou bom nisso, né? Ai, vamos fazer desenho na aula. Eu acho tão interessante, porque às vezes a gente diminui, né, o tamanho daquele do produto, vamos dizer assim, né? A arte ela é muito ampla. Se a gente fosse pegar e falar de coisas aspectos que podem interferir na nossa vida, que podem nos levar a pensar, a refletir, a ter uma mudança, né, uma transformação no pensamento, ele é muito amplo, né? Mas a gente tem que entender, então, como essa relação acontece, né? E aí, quando a gente vai explicando, vai percebendo, aí a gente fala, tá aí, eu posso observar como eu me coloco nessa linguagem, na minha relação com essa linguagem, porque eu comunico com o mundo. Desculpa, meninas, eu me comunico com o que eu sou, eu comunico para aqueles que estão à minha volta, né? A gente se relaciona com a arte de duas maneiras, bem práticas. Uma é aquela do nosso dia a dia mesmo, do nosso cotidiano. Nós somos apreciadores, né? Nós apreciamos a arte. Nós somos fruidores. Nós experimentamos através dos sentidos, né, do olhar, do tato, da audição, além desses sentidos, de todo o contexto cultural, de nossas memórias afetivas, né, sensitivas, nós apreciamos a arte.
somos apreciadores, né? Podemos desenvolver senso crítico, dizer, partindo das nossas referências, dos nossos valores, nós podemos definir aquilo que é bom, é belo, né? E aquilo que não é. E para as coisas rotineiras mesmo, né? Agora, a outra maneira do nosso relacionamento com a arte é a produção, é a criatividade, que também é dádiva de Deus, né? O nosso Deus é criativo e ele nos capacitou com criatividade. Somos capazes não só de apreciar, mas também de produzir. Produzir aquilo, as ideias que nós temos, os pensamentos, colocar, expressar aquilo que está dentro de nós, né? Em pensamentos, em ideias. Somos capazes de criar, recriar, inovar, renovar, né? E a partir daquilo que já foi criado, evoluir, né? E transformando, é uma questão da transformação, né? Uma produção, a produção criativa, a gente vai se transformando. Isso, mas isso é interessante quando a gente tem percepção, né, que a gente tem essa habilidade, né? Tanto de apreciação e quanto de produção criativa. Né? Nossa, é tão comum. Muitas vezes meus alunos falam assim, professora, eu não sou criativa. Aí eu tenho que provar para ele que ele é criativo, que ele nasce criativo, né? Que a criatividade, é claro, é um desenvolvimento de tudo isso que a gente está, né, trocando aqui, falando da sua evolução de pensamento, das suas experiências de vida, mas você é criativo, nós somos criativos, porque Deus nos dotou com essa dádiva também, com essa habilidade, né? Porque ele fez o homem dessa maneira, para se parecer com ele, né? E para cumprir os mandatos dele, que nós vamos ver lá para frente. Então, é muito legal a gente entender essas duas maneiras, porque quando a gente entende isso, a gente começa a perceber nas coisas corriqueiras, né, do nosso dia a dia, essas escolhas que nós fazemos todos os dias, mas de uma maneira também um pouco mais consciente, né? Aquilo que eu escolho, que é belo, é belo também diante do meu Deus, é belo para a glória de Deus, né? Aquilo que que me incomoda é porque fere os princípios, né, de Deus. Então a gente vai conseguindo, através de um olhar observador, se envolver com a arte, né, a aceitar porque ela faz parte de nós, né? Porque é interessante que como cristãos eu já tive experiências assim diversas, gente. É um universo muito grande. Eu já tive experiências de alunos de ter dificuldades minhas, por exemplo, principalmente eu que dou aula numa escola em maior parte do tempo, né? Depois que eu me efetivei, eu tenho trabalhado mais numa escola pública. E vocês sabem, a escola pública ela é laica, né? E você ainda tem alguns programas curriculares que você tem que trabalhar por obrigação. Então, trazer temas que muitas vezes fogem do nosso contexto, nossas crenças, né, nossos valores culturais, não é fácil. E principalmente quando você não quer abordar, você não vai abordar tentando, por exemplo, mostrar que esse é o caminho, se esse não é o caminho que você quer, né? Então, como é importante a gente perceber isso para ter o bom senso de extrair, mostrar o que é cultura e direcionar de uma forma que, infelizmente, né, se fosse numa escola confessional, é muito mais fácil, né? Mas no meu caso que não,
você ainda conseguir direcionar para o Deus Criador, né? Então, é um desafio que eu enfrento todos os dias, mas também que Deus tem me abençoado, assim, grandemente. Eu poderia falar aqui para vocês diversos testemunhos, né, das oportunidades que Ele me dá, de ser referência, né, de ter uma representação que honre o Deus Todo-Poderoso, meu Deus, né? O Deus que eu criei, diante da minha profissão. E da oportunidade de falar para esses jovens também, né? Que estou precisando muito dessas referências, né? Eu queria, agora que a gente, né, eu expliquei um pouquinho dessa dinâmica da cultura, eu queria, deixa eu ver aqui se no próximo eu preparei. Esse aqui, olha, só para a gente fechar, esse relacionamento que a gente tem, que eu comentei que é das duas maneiras, né? Então, é através da apreciação, quando nós temos Deus, e tudo isso é dádiva de Deus, gente. Olha, esse quadrinho aqui, a gente vê valores que às vezes a gente olha e fala, não, foi dado por Deus. O senso estético, o olhar observador, né? Essa condição de apreciar, ser apreciador, é a habilidade do nosso Deus, né? Deus também nos capacitou, nos fez capazes de guardar, de ter memória, de apreender valores, né? Manter as nossas crenças, né? E também quando produzimos, ele nos capacitou para desenvolver essas linguagens da arte, né? Essas capacidades, nós às vezes não temos todas as habilidades, às vezes temos uma ou outra, né, para produção, mas o Senhor nos capacita. Tem pessoas que escrevem muito bem, né? São poetas, outros escrevem música, fazem música, fazem melodia, né? Se expressam muito bem através da pintura, da expressão corporal. São diversas habilidades. E é interessante que, às vezes, também falando de linguagem, a gente ainda se prenda às obras de arte só tradicionais, né? As mais conhecidas, tradicionais. Olha, com a pandemia, com esse momento difícil que a gente está vivendo, a gente já estava nesse processo, mas a gente percebe como a evolução tecnológica, a arte mais digital, a arte com tecnologia, como ela avançou nesse tempo, né? Porque ela acabou sendo o principal canal de acesso das pessoas para se relacionar com a cultura, né? Sem podermos sair de casa, né? Então o vínculo com esses meios midiáticos ficou ainda maior, né? Aquilo que a gente absorve, né? São filmes, seriados, lives, shows através de lives, sarau, café poético, muitas formas de cultura. E isso que até me assusta, porque são muitas, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Por isso aí a importância do olhar, da apreciação ser com olhar observador, né? Para saber aquilo que extrair o que for realmente bom, né? E aí a gente vai entendendo um pouquinho que ela faz parte da nossa vida, que ela está em nós. A gente fala assim, mas eu não gosto de arte, eu não sei fazer, não tenho habilidade, também aprecio algumas coisas, mas não tudo, né? Mas a gente se relaciona. E é bonito, né? A gente vai ver que Deus é o maior artista e a maior referência que nós temos, né? Eu gosto muito quando em Gênesis 1 a gente vê um momento, né, a revelação de Deus ali como o maior pintor, o maior escultor, né, o maior arquiteto que pode ter, o maior poeta. E é com ele que a gente vai entender, aprender
a importância da arte, né? Porque foi ele que criou o mundo belo. E que maravilha, né? Tudo que ele criou. A gente tem, eu vou citar depois, se vocês, quem quiser ler novamente, né, Gênesis 1, senão acho que aqui eu vou acabar me estendendo muito. Mas o versículo primeiro e o último, eu queria deixar marcado, né? O primeiro diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele se apresentou para nós, se revelou como Deus Criador, né? E dali ele foi contando como ele foi criando a sua obra, como ele foi pensando, arquitetando, como ele foi preenchendo a sua tela, né? O cenário ali, a sua tela. E ele vem contando, e quando ele chega, né? Eu acho maravilhoso que depois ele vem e revela o ponto principal ali da sua criação, né? Depois de deixar todo o cenário, todo o cenário pronto, e vendo que tudo era bom, ele vai lá e põe o ápice da sua obra de arte, né? Cria o homem e a mulher e coloca a sua obra-prima, né? Completa a sua obra-prima de uma forma tão maravilhosa, né? E como eu fico pensando, a gente que trabalha, faz trabalhos manuais, né? Às vezes eu vejo lá no ateliê, eu esqueci de comentar, né? Eu também tenho com ousadia aí, tenho tentado um projeto novo, tenho um ateliê de artesanato, sempre gostei de trabalhos artesanais e nossa, como eu me sinto satisfeita quando eu termino algo assim, que eu falo, ai, que bom, que bênção, Deus me capacitou, ai, que ficou ótimo, que lindinho, a gente se agrada daquilo que a gente faz com muito zelo, né, muito amor, muito carinho. Então, isso não é nem um centésimo, um milésimo de tudo que Deus deve ter sentido, vivenciado, né, na sua própria criação ali, né? Mas ele exclamou, né? Porque quando chegou lá no versículo 31, ele falou: viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Não era bom só, era muito bom. Né? Ele olhou para tudo que ele colocou, para tudo que ele criou, para tudo que ele arquitetou, dentro do seu plano, né? De querer, de nos amar. E nesse momento, ele se mostrou realmente um Deus de amor, né? Porque ele, um Deus pleno, pleno em si mesmo, né? Ele se alegrou, viu que era muito bom na hora que ele deixou sua obra de arte, né? Toda a criação pronta, porque ele queria se relacionar com o, o homem, né? Com a sua criação. Ele queria manter um relacionamento. Olha que bênção, né? Que maravilha, né? Deus é maravilhoso. Quando eu penso assim, eu falo, é tão poético, né? Tem algo mais poético, né? E o Criador desenvolver a sua grande obra-prima para se relacionar com ela, né? O Deus é maravilhoso. E assim ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança, né? Dessa maneira, ele viu que tudo quanto fizera era muito bom e nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E lá no 26, quando ele fala dessa forma, no versículo 26, essa imagem e semelhança de Deus era justamente nas habilidades, nas capacidades com que ele nos formou para que nós pudéssemos ser capazes de nos relacionar com ele. Olha só aí, já aparecendo, né, sinais da arte, porque o Deus criativo, o Deus artista, o Deus que pode criar, né, também nos capacitou dessa maneira,
A única diferença é que Deus cria do nada, né? Nós não. Nós criamos a partir das coisas criadas, né? Do mundo criado. Né? Deus nos habilitou para isso, porém, só Ele pode criar do nada, né? Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas olha que bênção, Ele nos fez assim, né? E como não usar isso, né, a nosso favor? Como não usar isso para nos relacionar com o mundo que Ele onde Ele nos colocou? Né? É a obra de Deus. Então aí a gente já vê que esse senso de estética, de perceber equilíbrio, harmonia nas coisas à nossa volta, é tudo dádiva de Deus para nós, né? Fazer escolhas, muitas vezes, ou ter habilidades para nos comunicar, né, de diversas formas, é bênção de Deus, é dádiva de Deus, né? A única coisa é que teve um problema no caminho, né? Que aí deturpou, mudou, infelizmente, a condição que o homem tinha nesse momento da criação, né? Mas quando foi bem nesse momento, então, que ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança, que a gente já vê essa revelação, né? Da arte como parte da nossa vida, né? Também. Uma coisa que eu acho legal também a gente perceber que a cultura nasce aqui também, né? Então, puxa vida, como negar que somos seres culturais, que nos relacionamos com as culturas que estão à nossa volta? Porque nesse momento, se a gente for lá depois ler, né, o 26, o 27 e o 28, a gente vê que ali Deus também já nos capacitou e nos habilitou para sermos, né, nos deu habilidades para sermos seres culturais, né? Foi quando ele estabeleceu os seus 3 mandatos lá, né? Quando ele nos fez a sua imagem e semelhança para nos relacionarmos com ele. Então, esse foi o primeiro mandato espiritual, né? Aquele que nos liga ao Senhor. Depois, ele fala lá para o homem cuidar, dominar a natureza, né? Sobre o mundo criado, os animais, tudo que Deus produziu, deixou para que o homem cuidasse, né? Então, dominar e cuidar da natureza, dominar e cuidar do espaço que foi feito para ele ali, né? Mandato cultural, é aí que o homem, né? A gente já vê Adão lá depois colocando nome nos animais, né? Já fazendo cultura, já organizando, gerando costumes, né? Se desenvolvendo ali na terra que o Senhor preparou, né? Então, a gente vê que processo de Deus. E também depois, esse domínio, né, esse outro mandato que é de nos relacionarmos com as pessoas, né, que é o mandato social, viver socialmente, nos relacionar, conversar, trocar experiências, né, somos seres de comunicação. Né? Então, aí a gente percebe que essa arte, então, que às vezes a gente vê, que a gente tem, ou às vezes a gente não dá tanto valor, é uma área que, se você tiver uma habilidade para tocar, tudo bem, para pintar, tudo bem, mas fora isso, ela não cabe no mundo cristão, né? Ela não, na verdade, a gente tem que pensar, né? Repensar em como ela pode ser até mais importante, ou ela pode ajudar muito mais a gente revelar o amor de Deus através dela, né? Esse é um dos aspectos que eu acho importante a gente falar aqui, né? Destacar um pouquinho. Então, falei do Deus belo, do arquiteto da vida, o maior artista, né? Que é tudo muito bom.
os mandatos, desculpa, até eu me empolguei que eu não passei o slide. Então, aqui a gente vê que nessa criação, o Senhor nos fez, então, de maneira, nos capacitou para sermos, além de nos relacionar com Ele, mas também seres culturais, né, e sociais. Agora, o problema, né, aconteceu um problema no caminho, que Deus também, ele já sabia que ia acontecer, então ele já tinha um plano maravilhoso, né, e isso é muito bom, que foi a queda, né, com a queda, infelizmente, o coração do homem foi deturpado, a obra, a criação de Deus sofreu com isso, né? A terra sofreu com isso. E nós realmente aí podemos entender, né? Se a gente fala assim, a arte é boa ou má? Né? Se a gente fala assim, a arte é boa ou má, será que, né? Onde? Como acontece? Ela pode ser positiva ou negativa? Na verdade, ela, a princípio, tudo que Deus criou foi bom. Né? O problema está justamente nesse momento, né? Quando houve, o coração do homem deixou, né, de estar ligado ao seu Deus verdadeiramente. Né? Quando o seu coração foi deturpado. Né? Então, esse é o problema, né, da arte hoje. Se a gente olhar e falar assim, a arte, a gente tem que fazer seleção, muitas vezes. A gente tem que saber se relacionar com ela. A gente não pode, ela não é confiável, como muitas outras coisas, né? Mas Deus que tinha um plano para nós, ele já tinha preparado, e quando nós conhecemos, né, conseguimos compreender, né, o plano de Deus para as nossas vidas, nós temos uma perspectiva cristã, vivemos sob uma perspectiva cristã. Então, a gente pode, sim, ter um relacionamento positivo, né, expressar, interferir na nossa cultura, no nosso tempo, no nosso espaço, mesmo na nossa vida secular, porque nós não somos duas pessoas diferentes, né? Aquilo que nós somos dentro da igreja, da casa de Deus, na obra de Deus, é o que nós devemos refletir também no mundo à nossa volta. Não dá para ter duas vidas, né? A cosmovisão, a nossa visão de mundo, de vida, baseada na criação, na queda e na redenção, para nós que estamos em Cristo Jesus, né? Ela tem que ser uma só, né? Independente se estamos ora né, dentro da igreja, no momento que estamos na igreja, ou na nossa vida secular, né, no trabalho, nas nossas tarefas rotineiras, né? E isso Oi, Aninha. Oi, tá dando para entender, querida? Tá dando para cortar, tá cortando um pouquinho. Deixa eu... Se você pudesse, e já tá em mais uns 5 minutinhos, tá bom, minha queridinha? Eu já vou fechar, tá bom? Tá bom, minha querida, só... Vê se melhorou um pouquinho, eu tentei aumentar aqui para mim, vê se melhorou. Melhorou um pouquinho, obrigada. Imagina, obrigada a você. Então, o que eu queria deixar para a gente refletir um pouquinho, né, a respeito, é que, graças a Deus, né, nós temos, nós que somos de Cristo, estamos em Cristo, né, sabemos que tudo foi feito para Ele, por Ele, né, que nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, atitudes, como está aqui, tudo isso deve refletir a glória de Deus, né, deve refletir o Senhor, o nosso Senhor, antes de nós mesmos, né? A memória, essa cultura que nos envolve, né? Nossas memórias afetivas, nossas representações, como está aqui, quais são as referências, representações que nós vamos deixar, né? Eu fechei até com essa imagem, porque nós como mulheres, principalmente, né? Falando agora para as mulheres, né?
quantas referências, agora me veio até para fechar, quantas coisas que eu tenho de referência, do jeito de fazer, do modo de fazer, dos costumes, né? Das minhas avós, da minha mãe, né? E eu mesma, eu reconheci que a semente mesmo da salvação, aquela palavra que fala assim, ó, esse pode mudar a sua vida, veio da boca do meu avô e da minha avó. Então, num tempo que eu era criança ainda. Olha só como as nossas memórias, né, vão revelando aquilo que nós somos hoje. E como será, olhando assim, né, o que a gente quer deixar também para aqueles que vêm de nós depois, né? Nossos filhos, netos. Quando a gente, então, compreende a arte dessa maneira, ela acaba sendo um ponto também para que nós possamos, então, evangelizar, falar do amor de Deus, de Cristo, e ela acaba encontrando um lugar na nossa caminhada cristã, né? E é isso, meninas. Espero que eu possa ter colaborado um pouquinho. Deixa eu voltar.